Goku ou Saitama? Quem é mais forte? Essa é uma pergunta que muita gente se faz quando vê esses dois personagens lutando em suas obras. Tanto por questão de feitos, por sei lá qual motivo. Mas eu, junto com o canal Mais de 8.000, iremos analisar e finalmente dar um veredito final nessa tretinha entre personagens fictícios. Primeiramente, vamos analisar cada personagem e os feitos deles. Enfim, aquela falação toda. Olá, eu sou o Mais de 8.000, que o Raider acabou de comentar, e para iniciarmos essa rinha de personagens fictícios, a gente vai falar sobre cada feito dos personagens em tópicos, tanto do Saitama quanto do Goku. E os tópicos que a gente vai falar, né, serão de força, velocidade, resistência e poderes em geral deles. Depois desse vídeo aqui, passem lá no canal do 8.000. Ele faz um conteúdo muito show de bola, tanto de Dragon Ball quanto de One Punch Man e outros animes por aí. Tenho certeza que vocês vão gostar. Enfim, vamos lá. Em questão de força do Saitama, ela pode ser definida com esses feitos. Na luta contra o Garou, sua força era tanta que fez parte do planeta inchar, basicamente. Na luta final da primeira temporada do anime, Saitama rebate um ataque do Boros, que ia destruir a Terra, com energia que possa destruir muito mais que isso. No mangá, o Garou usa o ataque de explosão de raios gamas, e Saitama era superior claramente a golpes desse nível. A gente tem a força do soco sério ao quadrado, e por fim, o espirro sério do Saitama, que, nossa, basicamente destruiu Júpiter, deixando somente o núcleo. Sobre velocidade, Saitama conseguiu ser mais rápido que o Sonic, velocidade do som, e também do Flash, velocidade da luz. Ele conseguiu reagir à telecinese do Geryugen Jupi, ele foi mais rápido que o Garou despertado, e ele também percorreu toda a lua de Júpiter. Por situações demonstradas no mangá, a resistência do Saitama é possivelmente infinita, e por fim, os poderes dele são bastante impressionantes, com ele conseguindo abrir buracos em dimensões mentais, ele consegue interagir com portais interdimensionais, ele pode simplesmente ignorar a presença de oxigênio enquanto luta, ele tem sua evolução exponencial e também ele consegue voltar no tempo. Bom, já o Goku, podemos explicar seus feitos de força com aquela cabeçada do Gohan, o golpe que ele derrotou contra o Rikumi, aqueles golpes de nível planetário contra o Freeza na sua forma final de 100%, aquele choque de socos com Bills com capacidade de destruir o universo, e o poder do Ultra Instinto similar com o Gogeta Blue. E logo a gente vai explicar isso. A velocidade dele lá no Dragon Ball clássico, ele já era mais rápido que raios quando criança, o Raditz, que desviou do Makankou Sappo, o Goku que conseguiu ir pro outro lado do planeta na Namekusei em instantes, Goku sendo mais rápido que as forças Ginyu, o seu Kaiô não conseguindo acompanhar a luta do Super Saiyajin contra o Freeza, e depois que meio que o Goku só começou a ficar muito mais rápido. E a resistência do Goku, que é o que mais falta nele em feitos dele, seria onde na luta contra o Moro ele recebeu um golpe que, segundo o Whis, o Moro no seu auge poderia acabar com galáxias, além de que, voltando pro dano do Raditz, atualmente o Goku é imensuravelmente mais resistente que aquilo, mas eu vou explicar isso direitinho. Conseguir lutar por minutos utilizando seu máximo, mas pode durar mais do que isso em batalhas que não utilizem formas supremas, e por fim seus poderes óbvios, o Kamehameha com poder destrutivo absurdo, uma aura de que aumenta a resistência no seu geral, o poder que faz literalmente tremer o vazio na luta contra o Jiren, e o instinto superior que praticamente desvia de tudo. Para entendermos a força do Saitama, teremos que ver um pouco os feitos de personagens que ele derrotou. Primeiramente, o Garou fazendo o planeta inchar é um feito muito mais forte do que você provavelmente pensa. Se você ver a quantidade de volume da crosta terrestre movida com um golpe de Garou, você perceberá que ele moveu mais de 50 quintilhões de toneladas, gerando uma energia forte o suficiente para destruir toda a Terra se ele quisesse. E esse não é o limite de Garou. Depois disso, ele ainda obteve os poderes de God e fez, por si mesmo, a demonstração de poder mais poderosa do universo, a explosão de raios gama, que pode ser comparada até a uma hipernova. Sabe quando uma estrela chega ao fim de sua vida e libera uma energia forte o suficiente a ponto de brilhar mais que uma galáxia? Pois é, ela se chama supernova, e uma hipernova chega a ser dezenas de vezes superior a ela. E claro, Saitama, quando recebeu esse ataque, pode até ter voado para longe, mas quando voltou, não mostrou nenhum ferimento perceptível. Para dizer que não estamos só glorificando o Garou, vamos falar um pouquinho sobre o Boros, que muitos inclusive acreditam ser uma sátira do próprio Goku. Bem, ele tinha um ataque forte o suficiente para destruir a Terra, mas o One Punch Man Notes Campus, assim como o nome do ataque também sugere, o canhão que ruge estrela em colapso é capaz de destruir até uma estrela, e Saitama resolveu tudo isso com um soco sério. Pro final, é claro que tem que falar do golpe mais poderoso do Saitama, a pistola d'água séria. Brincadeira, é claro que estou falando do soco sério ao quadrado.
Esse ataque foi tão poderoso que precisou do time inteiro do Blast, não para anular seus efeitos, mas sim desviá-lo. A consequência dele, bem, foi uma explosão que destruiu diversas estrelas e fez um vazio em uma parte do universo. Pelo tamanho do buraco dá pra ver que pelo menos Saitama demonstrou um poder destrutivo próximo a de uma destruição galáctica. Mas e sobre a velocidade do Saitama? Bem, ele conseguiu reagir às pedras telecinéticas do Gear Genjutsu, que eram quase tão rápidas quanto a luz, e superou o próprio Flash velocidade da luz em uma corrida. Mas claro que temos que falar dele novamente. Garou, em seu combate contra esse cara, que eu me recuso a dizer o nome, pelo amor, fez isso, um feito de 4 vezes a velocidade da luz. Na luta contra Saitama na lua de Júpiter, ele fez um feito semelhante, porém uma escala bem maior. Se considerarmos o mesmo tempo que Garou fez o show de luzes, então isso daria uma velocidade de, pasmem, 500 vezes a velocidade da luz, o que é bizarramente consistente com o famoso peido sério, que percorreu a distância entre Júpiter e a Terra em alguns segundos. Mas por quanto tempo Saitama consegue lutar? Bem, Saitama já mostrou ter o poder de evoluir infinitamente enquanto luta, e bem, isso só é possível se ele não poder se cansar, colocando sua resistência como infinita, mas claro, isso ele estando sério, já que ele tem diversas habilidades que só funcionam quando ele está usando 100% de seu poder. Um exemplo é quando ele ignorou a presença de oxigênio na luta contra o Garou, porque anteriormente na luta contra o Boros, enquanto ele não estava usando 100% de seu poder, ele necessitava de oxigênio. Mas falando na luta do Garou, foi lá que ele mostrou seu poder mais roubado, representado como um aumento exponencial de força a cada momento da luta. Só olhar a luta contra o Garou, na qual ele terminou 50 vezes mais forte do que quando começou. Bom, vamos lá. Sobre a força física do Goku, é algo meio difícil de calcular. Temos alguns feitos bem surpreendentes e outros que nem tanto. Mas mesmo assim, vamos a alguns. No início de Dragon Ball Z, Piccolo destruiu a Lua com um ataque casual e utilizou o mesmo para atacar o Raditz. E o Raditz simplesmente tancou esse golpe sem esforço nenhum. Mas esses golpes foram feitos com ataques de Ki. Lembrando que, na época, com 1300 de poder de luta, Gohan feriu gravemente Raditz com uma cabeçada, coisa que esse ataque não conseguiu. Mas aí você tá me perguntando se esse ataque do Piccolo teria a mesma potência que uma cabeçada. E isso na verdade é bem fácil de responder. No 20º torneio de artes marciais, o Goku usou um Super Kamehameha com potência de destruir a Lua, que não é tão impressionante, já que o Mestre Kami conseguiu fazer um pouco mais que isso, só com 100 de poder de luta. Mas o próprio Piccolo conseguiu resistir a esse ataque de destruir a Lua, e só naquela luta ele já sabia o poder destrutivo do Goku que tinha naquela época, e aquilo era muito absurdo pra ele. Mesmo assim, quando o Raditz chegou na Terra, Piccolo já sabia o poder do Raditz, que era muito superior ao dele, então era óbvio ele usar o ataque mais forte que ele tinha. Então, com isso, imagino que o Gohan conseguiria sim destruir a Lua com uma cabeçada logo no início de Dragon Ball Z. E mais pra frente em Dragon Ball Z, na saga de Namekusei, mais precisamente na luta contra o Vegeta e Rikumi, temos o feito do Vegeta lançando um ataque com potência máxima no Rikumi, e ele resistindo e somente rasgando suas roupas. Olha a bundinha dele, mano. O poder de luta do Vegeta naquele momento era de 30 mil, por aí. E já foi dito oficialmente que um usuário com 10 mil de poder poderia sim destruir um planeta inteiro. E um adendo aqui, Gohan lançou um Mazenko com 10 mil de poder no Rikumi, ele simplesmente defendeu usando apenas suas mãos. E depois ele mesmo fez isso com apenas um sopro. E mais pra frente, quando o Goku chega no campo de batalha, ele simplesmente derrota o Rikumi com uma cotovelada. Eu até tento ignorar a parte do Goku, até porque o Rikumi tava com a guarda aberta naquela hora, mas mesmo assim, não se tira o fato que ele tem uma resistência sim planetária. Outro ponto também é quando o Vegeta ficou enfurecido e quis simplesmente destruir todo o planeta Namekusei junto com o Freeza. Ele lançou um ataque de Ki que o Freeza simplesmente desviou com um chute, que acabou iluminando todo o espaço ao redor daquele planeta. Enfim, muitos podem dizer que aquele foi só um feito de resistência do Freeza, o que realmente é, mas em comparação ao próprio Goku que fazia o Freeza sangrar, utilizando seu 100% ainda, já dá pra saber a diferença entre eles. Mas mesmo depois de toda aquela luta, onde o Freeza tava todo fudido com o corpo cortado ao meio e ainda assim resistiu à explosão do planeta Namekusei, que ainda, depois de algumas informações, não sei se são realmente corretas, mas é uma explosão capaz de comparar uma explosão nível sistema solar, e ele realmente conseguiu sobreviver a isso. Então não é muito difícil de pensar que os golpes do Goku causariam um dano maior que isso, obviamente na sua forma de Super Saiyajin naquela época. E seguindo aqui, quando o Goku conseguiu a sua forma de Super Saiyajin Deus, ele lutou contra o Bills e tudo mais. Mas no meio da luta, só com os impactos dos golpes dele com o do Bills, quase varreram o universo 7 inteiro com as ondas de choque dos ataques. O próprio Supremo Kaioshin falou que com 3 socos iria sim destruir o universo. Acho que a partir do segundo soco o Goku já conseguiu igualar quase perfeitamente com a força do Bills, para conseguir conter os impactos e não acabar explodindo o universo.
E já sabemos que atualmente o Goku deve ter ultrapassado esse nível fácil. Só lembrando que o universo 7 é muito além do universo padrão, digamos assim. Ele é constituído pelo outro mundo, no qual os mortos vão quando morrem, e o reino dos Kaioshins, o que faz com que o Goku e Bills tenham ameaçado destruir 3 estruturas universais de uma vez. E por fim, na luta entre Gogeta, Super Saiyajin Blue e Broly, eu disse que eu ia explicar isso daí. No meio da batalha eles acabaram destruindo uma dimensão, nada demais. Mas se formos parar pra pensar, o Goku em sua forma de instinto superior completo consegue chegar a um nível semelhante ao do Gogeta, Super Saiyajin Blue. Então podemos concluir que talvez ele consiga essa proeza de poder destruir uma dimensão. Agora, falando sobre a velocidade desse macaco Saiyajin, como eu tinha falado no tópico, ainda quando criança ele já foi treinado para ser mais veloz que um raio. E no início de Dragon Ball Z, o Raditz já desviou de um ataque do Piccolo, que chegou à lua em segundos, algo muito próximo da velocidade da luz. Depois disso, lá na saga Freeza, depois que Goku recebeu o Zenkai na máquina de regeneração, ele correu lá para ajudar os guerreiros Z a lutarem contra o Freeza e tudo mais. Isso vocês já sabem, mas o fato é que, depois dessa luta, ele já estava totalmente curado. O Goku praticamente se teletransporta no meio da luta, quase que instantaneamente, onde ele mostra que superou todas as velocidades já demonstradas até então. Lembrando que na luta contra o Botter, ele já era imensamente rápido ao ponto de Vegeta mal conseguir ver sua movimentação. O Goku era muito mais veloz que ele e o Jace juntos. Além disso, na luta em Super Saiyajin, o Seu Kaioken é praticamente um ser onisciente de Dragon Ball, que observa praticamente todas as lutas, não conseguia acompanhar a batalha entre o Goku contra o Freeza. Hoje em dia, obviamente, o Goku superou em muito isso, onde no anime, na luta contra o Hito, com o Kaioken ele conseguiu ser mais rápido que o salto temporal dele. E eu vou falar brevemente a resistência para o vídeo não ficar muito longo. Mas só voltando pro assunto do Raditz, onde ele aguentou um ataque com capacidade de destruir a lua, hoje em dia o Goku aguenta isso suave, como se não fosse nada. Claro, isso quando ele tá sério, já que com seu nível de Ki baixo, ele pode ser arranhado com um tiro e até se ferir com uma pedrada. O que eu quis dizer com a resistência é mais sobre o Ki, por exemplo, naquele golpe que ele levou do Moro e tudo mais. Por isso ele consegue ficar paradinho ali. Enfim, acho que o vídeo já ficou bem explicativo. Feita a análise de ambos, podemos perceber algumas vantagens de um em relação ao outro. Vejamos, enquanto o Goku ameaçou destruir 3 universos apenas em sua forma God, o Saitama gerou uma energia forte o suficiente para destruir uma única galáxia. Em velocidade desde o início de Dragon Ball Z, Goku já apresentava uma velocidade próxima da luz. Isso só aumentou o correr das sagas, com ele ficando milhares de vezes mais forte e rápido em cada uma delas, enquanto o Saitama chegou apenas, entre aspas, a 500 vezes a velocidade da luz. Em resistência podemos considerar como vitória do Saitama, uma vez que ele aparenta lutar sem se cansar, e em habilidades ambos estão bem equilibrados. Goku pode manipular Ki, fazer o que quiser com ele basicamente, rajada de energia, escudos, voar e tudo mais. E com instinto superior pode desviar de qualquer coisa instantaneamente. Já o Saitama, bem, ele pode fazer o que quiser basicamente, quando está sério, ignorar a falta de oxigênio, manipular portais e claro, ter a sua evolução exponencial. Mas, ainda assim, isso não garantiria a vitória. Só para o Saitama poder destruir um único universo, ele precisaria fazer 30 vezes mais do que ele fez contra Garou. Mas, e a viagem no tempo? Bem, se considerarmos que ele lembre dessa técnica no meio da luta, já que, bem, esqueceu dessa técnica, isso em nada mudaria o resultado. Ele provavelmente iria matar um Goku desavisado que nem iria estar sabendo da luta, coitadinho desse Goku, na moral, e assim criaria uma nova linha temporal. Resumindo, o Goku que o Saitama deveria estar enfrentando ficaria confuso e chateado pelo seu adversário ter desaparecido no meio da luta. Em uma luta entre o Goku e Saitama, pelos feitos e tudo mais, o Goku sim ganharia, mas não é uma resposta exatamente clara pra isso. Eu chuto que ele na forma de Super Saiyajin 3 ou na forma God ele já consiga derrotar, porém é complicado comparar essa luta, seriamente. Por isso é melhor curtir os dois personagens e seus respectivos animes, pelo que eles são, e não se preocupar muito com quem venceria essa luta hipotética. Realmente, esses personagens e seu universo são muito legais, isso independe de níveis de poder. Mas para quem se interessar, o canal Mais de 8000 trata muito dessas coisas. Tem um vídeo completo dos principais poderes apresentados pelos personagens de One Punch Man e outros sobre Dragon Ball Z. E claro, agradeço a participação no canal do Ryder, que inclusive tem um canal de muita qualidade. Os jogos e animes que ele traz são bem interessantes. Bom, então não precisa levar esse vídeo a sério, até porque ele não é. É só pra gerar view mesmo. Mas enfim, se você concorda ou discorda desse resultado, comenta aí que eu quero saber muito a sua opinião. E quem quiser que eu traga mais comparações de personagens, como Naruto contra Luffy, por exemplo, é só pedir. Bom, muito obrigado por chegar até aqui e até mais.